Alô, meus queridos, graça e paz. Meus amados, sabemos que no nosso meio existem muitas pessoas cultas, estudiosas, formadas em teologia, pessoas que têm uma bela oratória, convincente nas suas pregações, mas muitas dessas pessoas que conhecem a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, que leem, estudam, que estão há anos no Evangelho, muitas delas não têm o Espírito de Deus. Muitas delas, sim, só passam de meros religiosos. Eu vou dizer por quê. No livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 4 ao 5, diz o seguinte: sabemos, irmãos, está falando para os crentes, amados de Deus, que Ele os escolheu. Deus escolheu, não foram nós que escolhemos Deus. Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra. O Evangelho não chegou apenas a gente em estudar a Bíblia Sagrada, em fazer faculdade de teologia. Sabemos que a palavra é Deus, o Verbo se fez carne. É óbvio, mas não somente pela palavra, porque muitos leem a palavra e não são filhos de Deus. Porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavras, mas também em poder. Que poder é esse? No Espírito Santo e em plena convicção. Sabemos que Deus não tem os seus eleitos. Nós não podemos negar isso, que isso a Bíblia diz. Então, não é porque a gente lê a Bíblia que a gente é salvo. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia a gente tem que ler, tá? O eunuco, tá? Quando estava se caminhando, o apóstolo Filipe foi até ele e perguntou: o que você está lendo? O livro de Isaías. E você entende o que você está lendo? Ele falou: como é que eu posso entender se não tem quem me ensine? E na mesma hora, Filipe ensinou o livro de Isaías, a passagem do livro de Isaías ao eunuco. Ele creu e foi batizado. Então, meus amados, é o poder do Espírito Santo. Por isso que existem muitas pessoas do nosso meio que têm faculdade de teologia, ou não, sabem muito bem da Bíblia e pregam heresias, que a própria palavra diz: aquele que prega algo diferente que está nesse livro, que seja amaldiçoado. E o que a gente vê as pessoas pregando muito hoje no nosso meio? Que quem é divorciado e casado com outro não é adultério. Se houve um adultério, você pode se casar com outro. Isso não existe na sã doutrina, tá? E quando termina aqui nesse versículo, diz assim, repetindo esse versículo: sabemos, irmãos, amados de Deus, que Ele os escolheu. Deus escolheu vocês, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também no poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Que convicção vocês podem ter? Vocês podem ir lá no livro de Romanos, capítulo 8. Romanos 8, se eu não me engano, versículo 16. Diz assim, o próprio Espírito testifica ao nosso Espírito, o próprio Espírito Santo testifica ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Essa é a nossa convicção. Fique os irmãos na paz do Senhor Jesus.